Boa noite a todos presentes, aqueles que vão nos ver depois. Estamos falando da BRAP Mato Grosso do Sul, hoje, no dia 22 de abril de 2026. Estamos hoje iniciando um capítulo, conteúdos perturbadores, né? E o primeiro tema é a raiva, e quem vai conduzir para nós hoje é a nossa psicóloga voluntária, nossa amiga Cláudia. Com você a palavra, Cláudia. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui e hoje coube a mim iniciar esse capítulo 10 deste livro do Autodescobrimento. Então, pode passar, Éfora. Como está bem difícil aqui para mim ler na tela, eu vou ler aqui no meu rascunho, tá? Então, eu fiz uma introdução. Joana nos diz que os conflitos psicológicos se instalam sempre nas pessoas imaturas e da vida conhecem e valorizam apenas as sensações, em particular as agradáveis, desconsiderando outras resultantes de desordens de variada natureza. A condição humana propicia por si mesma a fragilidade decorrente da impermanência dos implementos físicos, dos diferentes níveis de consciência alcançados no processo de evolução. Então, aqui ela está iniciando essa falando sobre os conflitos psicológicos que o ser humano apresenta, principalmente nas pessoas imaturas, eles se dão de formas mais inconscientes, de uma forma mais de uma proporção um pouco maior, e que esses conflitos eles estão ligados muito à questão simplesmente da sensação. A pessoa não ainda está olhando esses conflitos, ou está percebendo os conflitos se manifestando na sua psique. Então, está muito ligado ainda à questão sensitiva, de sensações. E essa condição humana, dessa fragilidade, né, ela diz que é decorrente dos diferentes níveis de consciência mesmo, que as pessoas estão nesse processo de evolução. Em função dessa condição, experimentamos conflitos causados pelos choques de entendimento de comportamento entre o ego e o self. Quando estes se fazem duradouros, enraizando-se no psiquismo, adquirem expressões patológicas que necessitam de terapias específicas visando a sua erradicação. Então, ela diz que essa condição, que esse conflito, ele é interno e ele é realizado através desse choque entre o comportamento entre o ego e o self. E o ego tendo uma preponderância aí maior, tomando conta de naquele momento, do comportamento dos indivíduos, da sua conduta, nas suas relações sociais, nas suas relações familiares, nas relações de trabalho, etc. Né? E aí, às vezes, é necessário até terapias específicas para erradicar esses conflitos. E a pessoa, por si só, por essa questão de ainda estar ligado muito ao primarismo, ligado muito à percepção do corpo da forma de sensação, ela não consegue se perceber, não consegue separar esses conflitos da individualidade dela. Então, a pessoa entende que ela é esse todo e mas assim, ela se deixa levar por esse conflito, e esse conflito toma conta de todo o seu comportamento, criando aí vícios, condicionamentos, hábitos que levam para a vida toda, né? A raiva é um fator de frequentes conflitos,
Aqui a gente vê uma figura que é uma mulher que ela está dividida ao meio, e aí se mostra aí um lado da face dela sorridente e outro lado da face dela demonstrando uma característica de raiva. Então, essa foto mostrando que nós temos muitas coisas que a gente, aparentemente, a gente leva com uma leveza, mas no fundo nós temos algo que nós escondemos. Então, essa imagem é para dizer isso, que nós temos essas duas condições, né? E a Joana diz que a raiva é um fator de frequentes conflitos e ela aparece repentinamente, assim, instantaneamente aparece, provocam descargas de adrenalina na corrente sanguínea e altera o equilíbrio orgânico e emocional. Então a pessoa nem percebe, já se tomou conta, já foi tomado conta dessa emoção. E é repentino, abrupto, é quase instantâneo. Não dá para a pessoa nem aquela oportunidade dela escolher se ela quer ficar com raiva ou não. Está ligado muito fortemente à sensação, muito, muito interno, mas muito assim, sem nenhuma trava, sabe? Joana afirma que ninguém deve envergonhar-se por ser vítima da raiva, pois fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. Então, nós temos a raiva, mas a gente tem que saber lidar com esse sentimento, com essa emoção. Como é que nós podemos lidar com ela? O que ela pode nos ensinar? O que ela pode mostrar para nós? Muitos dizem que a raiva tem uma linha até da psicologia, que a raiva é uma maneira de você se defender do ambiente, que através da raiva você consegue não se deixar de se manipular, você se proteger de um ambiente inóspito, mas isso mostra que a gente pode estar, aos poucos, tendo controle dessa emoção. Então, o que ela diz que a gente deve evitar? O escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta. Então, às vezes, eu fico com raiva, mas aí eu escondo aquilo, né, para mim não criar um impasse ali. Eu escamoteio, eu escondo aquela raiva, mas a raiva fica intacta ali, como se fosse um fogo que tem uma cinza por cima, mas embaixo está queimando, né? E aí isso traz consequências que a gente vai ver aí à frente. Outra coisa que a gente deve evitar é o desdobramento de seus prejuízos pelo remoer do fato que a gerou. Então, aí a pessoa fica remoendo, ficou com raiva daquela pessoa ou daquele fato e fica remoendo. Então, fica internamente duplicando, centuplicando, aquela energia vai tomando, já está, né, tomando forma, aumentando as suas proporções. Também não devemos ter a autocompaixão por sentirmos injustiçados. Então, comumente, quando a pessoa ela irrompe no processo de raiva, ela, ela usa da autocompaixão e ela usa também da questão de se sentir injustiçado, que não foi feito a justiça, que ela está com razão, que prepondera a visão dela. Então, a pessoa está muito focada, né, num unilateralismo e olhando só para a sua verdade, sem analisar um contexto, sem analisar
os fatos que levaram àquele acontecimento, àquela situação em si. E também nós devemos evitar o desejo de revide mediante a agressividade, ou acompanhando o deperecer e sofrimento do antagonista. Muitas pessoas dizem assim, né? A defesa é o ataque. Então, já vem com 4 pedras na mão, você vai conversar com a pessoa já vem com 4 pedras na mão, já vem com aquela agressividade, já vem cortando rente, às vezes, né? Você quer fazer um diálogo, quer se comunicar de uma forma mais assertiva, e aí sobe a emoção, quer dizer, vem aquela emoção, aquela agressividade interna, e a pessoa não consegue se comunicar. Pode passar. Então, como que é esse mecanismo da raiva? Aqui nesse slide, eu coloquei aqui algumas fotos. É uma criança, né, com raiva, também um menino, mais ou menos aí de uns 10, 12 anos, com raiva. Um homem que está saindo fumaça pelo ouvido, está assim, como se mostrando como se tivesse um fogo interno queimando, saindo fumaça, sua mente, né, sua cabeça pegando fogo e saindo fumaça pelos ouvidos. E embaixo, uma moça que ela está desesperada, está num processo de raiva, né, assim, iracunda, né, com muita destempeiro. Então, esse mecanismo da raiva que a Joana fala é que quando algo ou alguém se choca com o prazer e o bem-estar do outro, de outrem, ou afeta o seu lado agradável, ela vai desencadear uma chispa da raiva. Então, ela vai entrar em contato lá no nosso íntimo, com a semente da raiva que está lá. Nós temos a raiva, está lá gravada, está lá no nosso subconsciente ali. E aí qualquer coisa que vai contra, né, uma crítica, ou que choca com algum comportamento, faz uma crítica até às vezes, né, construtiva, a pessoa não consegue receber com um bom tom, e aí ela fica com raiva, afeta instantaneamente a raiva, ela desencadeia a raiva. E Joana fala, tendo em vista que a raiva atual, a que nós temos presente em nós, tem raízes aí em conflitos não digeridos, que foram soterrados no subconsciente desde a infância, estes ressurgem sempre que alguma vibração equivalente atinge o fulcro, ou seja, o núcleo, né, dessas lembranças arquivadas. Então, é, vibra, é, por frequência vibracional, automaticamente faz-se um link com o que nós temos guardado, com aquela raiva que a gente tem lá desde a infância, aqueles sentimentos que foram lá, que estão vivos, que estão ativos, aquela energia está ali ativa ainda desde a infância, entra em vibração e aí ressurge. Então, faz um link com as lembranças e ressurge na nossa psique naquele momento. Então, aflora com uma impetuosidade, repentinamente, porque nós já está lá dentro de nós. E aí a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam sua autoestima e se comprazem ou se dedicam no cuidado da imagem que projetam e não pelo valor de si mesmos. Então, também em pessoas, né, que perderam sua autoestima, pessoas que não olham com uma amorosidade, não se olha com uma maneira de se proteger, do autocuidado, de cuidar do seu corpo, de estar olhando para o equilíbrio, para a harmonia, de trabalhar em si sentimentos mais construtivos. Então, e pessoas também que têm essa dificuldade, têm uma autoestima baixa, ela esconde isso,
Então, ela vai dedicar a projetar o que não é o dela, que não é a imagem que ela, interior, né, que ela tem. E aí, nesses casos, a pessoa tem uma insegurança interior, né, por conta disso, e permite que a irascibilidade e vitalize isso, né, dentro dela, e também por ela ter essa autoestima baixa e ter essa insegurança, ela sempre vai se apoiar no outro. Ela vai querer que o outro também lhe dê razão, e naquele momento em que ela está no momento que aflorou nela, né, essa raiva, ela vai se apoiar sempre no outro. Né? Ela quer se apoiar nos outros à volta dela, né? Contra uma determinada situação, contra uma determinada pessoa. Quando irracível, porque a raiva ela deixa a pessoa irracível, ela fica ainda mais instável. E esse conflito, né, não deixa ela racionalizar, não se racionaliza. Então, ela não consegue analisar de uma forma fria ou de uma forma de fora, olhando o seu movimento, o movimento do seu corpo, o movimento, a sua reação, a sua conduta, não consegue olhar para isso. É como se a pessoa ela lança uma cortina de fumaça para ocultar sua deficiência. Então, ela reage em vez dela agir de uma forma autêntica. Ela usa a autenticidade, ou seja, quando a pessoa ela não gostou ou sentiu raiva de alguém, ela dizer calmamente, a Joana fala isso, dizer calmamente, serenamente, olha, fulano, eu não gostei dessa sua atitude, eu não gostei do que aconteceu, eu fiquei muito chateado, mas eu não quero conversar agora com você, porque eu, eu preciso trabalhar isso, eu estou alterado, eu estou me alterando, eu estou vendo que eu vou perder meu bom termo, né? Então, eu prefiro conversar em outro momento. Então, essa é uma maneira de você, da pessoa, ou nós, né, olharmos nesse momento, usar a razão, usar o que nós temos aí de consciência, né, para que nós possamos estar cuidando desse sentimento que todos têm, da gente trabalhar de uma maneira que a gente possa não controlar, mas começar a erradicar a dor, essa raiva, que vem através de dores profundas que a gente tem. Né? Pode passar. Ah, você já passou, né? Não, é esse aqui. Toda vez que a raiva é submetida à pressão e não é digerida, ela produz danos no organismo físico. Aí eu coloquei uma imagem que é uma pessoa que ela está assim, bem iluminada, como se fosse queimando, né? Mostrando os danos do corpo. E aí essa figura diz, né, que a raiva constante mantém o corpo inflamado. A ciência confirma que a raiva crônica desencadeia estresse, prejudica o intestino, afeta o cérebro e aumenta o risco cardiovascular. Então, esse efeito no corpo. Né? Então, traz distúrbios nos nossos sistemas, principalmente no vago simpático, né? E aí a indigestão, diarreia, acidez, dissetimia, inapetência, ou a glutenaria, ou começa a comer muito alimento. Tudo isso como pano de fundo, como uma autopunição. A pessoa ou o ser humano, né, nesse momento. Ela não consegue lidar com esse sentimento, e aí ela começa, e aí vem esses efeitos no corpo, mas vem como uma autopunição. A Joana diz isso, que é uma autopunição. Também danos no organismo emocional, tal como nervosismo, amargura, ansiedade, depressão.
Eu vejo muito um caso assim, a minha mãe, por exemplo, ela tem tudo isso aqui, ela está com diarreia, ela está com disritmia, ela está com inapetência, está com indigestão, e ela tem muito ainda movimentos no maxilar, ela fica muito assim, movimento maxilar, que tem a ver aqui nessa região do maxilar, com raiva que é guardada. Então, por ela estar agora num processo de que ela não consegue ter uma autonomia, o corpo está frágil e tudo, ela tem esses efeitos aí no corpo dela. E eu estava até conversando com ela sobre isso, que para ela dar uma olhada nisso, que ela precisava estar trabalhando isso, né? Porque às vezes também, né, essa raiva ela pode se manifestar como uma raiva de si mesmo, uma raiva de você, da pessoa ou de nós mesmos, não conseguirmos estar reagindo como deveríamos estar. Então, vem assim, alguns relâmpagos de consciência, de dizer, puxa, eu podia ter mudado meu comportamento, eu podia não ter falado tal coisa, eu não podia ter ofendido aquela pessoa, né? Então, aí vem esses momentos, né? Mas traz, traz, assim, danos, embora a gente tenha esses momentos de consciência, ainda traz danos para a gente. Muitas raivas que são ingeridas a contragosto e não eliminadas desde a infância, devido a métodos castradores da educação, ou agressividade do grupo social, ou necessidades socioeconômicas, podem desencadear tumores malignos e outros de graves efeitos no organismo, alterando a conduta por completo. Aí tem uma imagem de pode ser uma professora, pode ser uma mãe, brigando com uma criança, a criança ali ouvindo a contragosto, mas assim, com aquele sentimento, né, de raiva. Esta mãe ou essa professora também, né, colocando de uma forma muito impositiva. Então, isso também traz, a criança guarda essa agressividade, ou a criança também pode ter passado na infância por muitas questões castradoras na sua educação e ela se revolta, fica com essa raiva interna, que quando estamos adultos, vem à tona como uma raiva atual, mas está ligada a essa raiva lá que existe. Um outro exemplo dessa questão de tumores graves que acontece é uma pessoa que eu conheci, que ela teve uma educação também, a mãe batia muito nela na infância, e aí ela tinha muita raiva da mãe, e ela teve um câncer no seio. E aí ela morreu do agravamento desse câncer. E toda vez que ela falava com a mãe, da mãe, ela falava com muita raiva da mãe, que a mãe batia nela, que a mãe foi muito ruim para ela, que pegava ela para Cristo. E aí a mãe dela depois se soube que apanhava do marido. Então a mãe, por conta disso, descarregava nela, apanhava do marido e descarregava nela. E ela nunca conseguiu trabalhar esse perdão. A mãe morreu já há 40 anos e ela nunca conseguiu perdoar a mãe, nunca conseguiu trabalhar isso. E aí ela teve um câncer, não sei, um tumor maligno. Então, isso realmente mostra que a gente tem que trabalhar isso para que a gente possa, assim, não ter esses efeitos, a gente ter uma caminhada mais equilibrada, a gente tem a ver com a nossa autoestima, como a Joana disse, a gente se trabalhar internamente para que a gente possa estar preservando aí o nosso corpo, preservando o corpo, né, que é a nossa sede da alma, que é o nosso instrumento aqui na Terra, para que a gente possa fazer esse processo nosso gradativo de evolução, da gente cuidar com carinho, né, de cuidar, ter um amor para o nosso corpo, né? E ela diz também que a raiva obnubila,
quer dizer, ela coloca nuvens, né? Coloca uma, um, como se fosse um material cinza, né? Ela obnubila a razão e precipita o ser em profundos poços da alucinação. Então, quando a raiva ela aflora, naquele momento, nós podemos dizer que a pessoa ali ela está em um processo de alucinação, né? Por momentos, mas ela entra nesse processo de alucinação, porque fica, a irascibilidade vem, a agressividade vem, e aí não se entra em conexão com o nosso self, né? Então Então, Cláudia, fica, para, essa frase, eu lembrei da minha mãe estava já num processo de demência, ela tinha esses momentos aqui, né, de razão obnubilada, né? E aí ela tinha essas alucinações. E aí ela teve uma infância muito traumática, né? Então, assim, agora falando da questão das raivas da infância, ela devia trazer tudo quanto era raiva e aí ela descarregava, sem nenhuma razão. Eu lembrei muito disso aqui, muito desses uhum. períodos. E aí, como ela estava na demência, aí não tinha mais filtro, né? Então, assim, tudo que tinha, ela foi soltando, sabe? E aí eram muitas iras, era ira mesmo, sabe? Era muito, muita mesmo, sabe? Então, porque está presente, ela fica viva, aquela energia ela está lá viva, guardada, armazenada, né, viva ainda com aquela energia potente. Então, quando vem né, está lá naquele quantum de energia, está ali. Né? Agora, quando nós vamos trabalhar esses processos nossos internos através da plena consciência, quando a gente começa a olhar para o nosso corpo e ter plena consciência do que está acontecendo no corpo, que a gente vai falar mais à frente, a gente começa a tirar a carga dessa energia, a gente começa a diminuir essa carga energética, diluir. A Joana fala que começa a diluir, começa a diminuir a ação da raiva. Então, a gente vai trabalhar, né, a raiva atual, mas a gente, como a gente sabe, né, que a Joana já falou isso, que a gente presente, passado e futuro não existe, nós também estamos trabalhando também a nossa raiva lá da infância, nossa raiva lá do momentos, dos momentos do nosso passado. Então, a gente consegue, através de trabalhar a raiva atual, a gente ir, ela fala resumando, né, diluindo essa carga energética da raiva que está em nós, né, lá guardada. Então, continuando ainda sobre o mecanismo da raiva e os efeitos físicos psíquicos. Aí uma imagem, né, de uma pessoa pegando fogo, porque a raiva é como tem uma parte, não sei se é nesse livro ou no outro livro, que a Joana fala que a raiva queima todos os nossos instrumentos eletrônicos. Ela diz assim, que ela faz sempre uma comparação, né, como se o nosso cérebro fosse um computador, que ela começou nos capítulos para trás, e ela diz que a raiva queima todos os nossos instrumentos eletrônicos. Então, ela queima toda a nossa, o que existe de sutil, os nossos neurônios. Então, aí pode, e ela fala que leva à degenerescência por conta disso, porque vai queimando internamente, porque nós nos permitimos a ter o sentimento sem trabalhar, porque se a gente começar a se permitir, porque o mecanismo, na verdade, é assim, você se permite a ter a raiva, porque não pode você escamotear, você não pode reprimir, você se permitir ela aflorar. Mas quando ela aflorar, a gente olhar no corpo e começar a olhar de uma forma diferente, colocar uma intenção diferente, colocar uma consciência ali
para que essa raiva ela possa, como se fosse jogar uma água no fogo. Está pegando fogo, você vai lá e joga uma água. Então, quem abafa aquilo, apaga o fogo. Então, isso de olhar para nós naquele momento, na nossa conduta, no nosso comportamento, naquele momento, faz com que a gente trabalhe o que nós temos lá no interior guardado. Então, ela é importante, né? E o mecanismo é esse. Eu vou trabalhar minha raiva sem sentir raiva, não, não existe isso. Você tem que estar olhando para aquilo, sentindo aquilo, mas você, ao passo de que você faz uma decisão ali interna de se trabalhar. E essa decisão interna tem a ver com o esforço que a gente quer fazer. Só que aí, eu vou abrir um parênteses aqui, o Thich Nhat Hanh, que é um monge budista, que ele faleceu já acho que uns 2 anos atrás, e ele faleceu na condição de Buda. Ele tem um livro chamado, eu até tenho esse livro, Aprendendo a Lidar com a Raiva, Sabedoria para a Paz Interior. É um livrinho azul, né? Maravilhoso esse livro, e ele diz assim que às vezes, porque a pessoa às vezes está tão acostumada a momentos de ter momentos explosivos de raiva, que vira essa raiva um hábito. Então ela criou um hábito de ter raiva. Então este hábito, tudo que é hábito nos domina. Se eu tenho um hábito vamos dizer, né? A gente tem os hábitos bons e os hábitos ruins. Então, os hábitos nos dominam. Então, o que nós temos que fazer para mudar esses hábitos? Nós temos que trabalhar para erradicar esse hábito, porque já virou hábito, já vem instantaneamente, porque já estamos, ou a pessoa já está condicionada àquele hábito. O hábito já domina ali o comportamento e a conduta da pessoa. Então, trabalhar o hábito é uma forma da gente trabalhar a nossa raiva. E como é que a gente vai fazer isso? Trabalhar esse hábito da raiva. Então, mais para frente, eu vou falar sobre isso, tá? Então, aí ela diz, a Joana, né, que as ondas mentais perturbadoras da raiva sobre as células afetam-as e a inconsciente necessidade de autopunição pelo acontecimento facilita-lhes a degenerescência, que já falamos. A canalização até sua diluição é característica do ser humano lúcido e saudável. Então, ela também fala que eu canalizar essa raiva até a sua diluição é característica do ser humano lúcido e saudável. Então, aquele ser humano que já está se trabalhando, aquele ser humano que já está não já está mais contente com aquela situação, está buscando uma forma de trabalhar isso. Como é que eu vou vencer essa minha dificuldade? Porque todos temos a raiva. Todo ser humano, ela diz que é uma condição do ser humano, todos nós temos, por condição, pela nossa condição mesmo de evolução. Então, se todo mundo tem, mas alguns têm mais, outros têm menos, como é que eu vou trabalhar isso dentro de mim? Né? Como é que eu vou diluir, vou canalizar e diluir essa raiva? Primeira coisa, né, que a gente pode fazer ter a plena consciência de nós mesmos, né? E perceber que pode ser, que a gente criou hábito, é um hábito de a gente estar sempre com raiva. Então, a gente trabalhar essa questão de mudar esse hábito, né? Ela diz, quando ofendido, quando o indivíduo, né, é ofendido, deve expressar os seus sentimentos ao agressor, aos amigos, sem queixa, sem mágoa, demonstrando ser normal e necessitado de respeito, de consideração com todas as demais pessoas. Então, ele também exigir, às vezes, que ele sentiu-se ofendido, ele disse, olha, você me ofendeu, mas
Agora estou sem condições de conversar, de me comunicar com você, gostaria de conversar mais tarde, eu vou esfriar minha cabeça, vou fazer uma caminhada, vou ali fora, vou tomar uma água, para depois a gente conversar, porque eu acho que você faltou de respeito comigo e tal. Então, a pessoa, ela tem aí uma maneira, então isso é uma forma de você estar canalizando a raiva neste momento. Então, você está dando um tempo, você pede um tempo para si mesmo, para você se organizar. Então, a pessoa vai se organizar, porque desorganiza rapidamente, instantaneamente, a pessoa fica na instabilidade, se desorganiza, né? Fica irracível, não consegue raciocinar, né? Ela fica uma destemperada, né? A agressividade aflora, se aflora por palavras, às vezes também aflora por pessoa também agride, né? Fisicamente também pela raiva a outra pessoa, né? Então, quando ofendido, então é importante isso. Nunca se permitir a falsa postura da humildade também, ela diz, né? Que nos traz também, né, a falta de humanização. E aí ela também diz que também a gente não deve facultar a autodesvalorização também, se desvalorizar, né? Que a humildade, ela não é negação de valores, mas muito pelo contrário, né? A humildade é você estar plenamente consciente dos seus valores e de você se fazer respeitar por eles. Tá? Como é que próximo slide, liberação da raiva aí. Como que Joana fala, né, para a gente liberar a raiva? O Poder Supremo criou a vida como bênção e o ser para fluí-la. Então, eu achei muito bacana essa frase, porque o Poder Supremo criou a vida, o poder maior, Deus, né, criou a vida como bênção e o ser para fluí-la. E aí a gente precisa estar trabalhando aí a nossa harmonia com a vida, com as ocorrências da nossa vida, do nosso viver. Né? E aí, mas muitas coisas podem ser desconcertantes, mas ela diz assim, que não existe nada punitivo para nós. Ela diz, nas leis soberanas não existe um só item positivo ou gerador de violência. Não existe. Né? Ele tudo contribui para a harmonia geral. Então, a gente olhar para isso. Né? Como é que a gente vai olhar, viver de acordo as leis soberanas. Né? Então, ela diz que tem algumas técnicas aí que podem nos ajudar. O Rolfismo, né? E aí eu coloquei aí a Ida Rolf, né? Que ela, através desse livro Rolf, a integração das estruturas humanas, é uma obra aí fundamental para compreender esse método aí. O Volpismo, ele trabalha uma abordagem somática, que utiliza manipulação facial, das fáscias, né? Dos músculos, soltar os músculos, de trabalhar a postura do corpo, o equilíbrio postural, tudo isso ajuda muito também, inclusive nos processos terapêuticos, integrando o corpo e a mente de maneira profunda. Também o Rolfismo trabalha várias dimensões, dimensão psicobiológica, aí reduz a ansiedade, melhora o humor, o aumento da consciência corporal, porque a gente precisa ter uma consciência corporal, também qualidade de vida nas nossas relações, né? Mas também não só, próxima tela, também não só a gente trabalhar essa técnica, né? Também a questão do perdão, Joana diz, né, que Jesus propôs o perdão das ofensas, e ele se referiu ao esquecimento delas, ou seja, diluir na água lustral do amor. A diluição, né, das ofensas na água lustral do amor. E aí, uma forma de você perdoar é você considerar o ofensor
alguém que está mal consigo mesmo, ou está enfermo sem se dar conta, né? Faz com que o conteúdo da raiva diminua até desaparecer. Então, você racionalizando, olhando para aquele ofensor, que ele sofre, que ele traz uma dor, ou é da infância, ou é dor do adulto mesmo, de processos que vivenciou, a gente consegue racionalizar isso e perdoar a pessoa. Também uma outra técnica para liberar, quando acontece, né, motivos de doença, prejuízo financeiro, traição de amigos, né, você ressignificar, ela diz, né, que a ressignificação não impede que se lhe dê expansão, para logo após eliminá-la. Então, é isso, né? Mesmo que a gente ressignifique, trabalhe essa raiva, isso não impede da expansão da raiva. Ela está presente. Só que nós precisamos eliminá-la, expandir ela para depois eliminá-la. Aí ela dá algumas técnicas, como chorar, como também descarregar a emoção do fracasso, ela gastar energia com uma corrida ou num trabalho físico estafante, projetar a imagem do ofensor em um espelho, elucidando a raiva até diluí-la, anula os seus efeitos danosos aí. Também ela fala que a meditação auxilia na análise das origens do acontecimento, constatando a responsabilidade da pessoa pela vigência daquele fato ou daquele acontecimento. Pela meditação, pela análise, a pessoa vai observar se ela teve alguma parte naquilo, se ela teve alguma responsabilidade, mas sempre evitando a autopiedade, contrapondo a lógica e o direito de errar. Contrapondo, né, uma lógica, mas também o direito dela errar, porque nós temos o direito de errar, estamos aqui em experiência no corpo, e nós somos como assim, parece que no corpo, quando a gente vem o que a gente guarda internamente, a gente parece cego, assim, no tiroteio, sabe? É muito difícil da gente, assim, ter essa clareza. Para a gente ter essa clareza, né, a gente tem que estar muito, muito, assim, próximo da plena consciência, próximo o que eu quero fazer na minha vida, quais os meus objetivos, mas estar próximo, assim, no dia a dia mesmo, na prática da vida no dia a dia. E às vezes a gente esquece disso, né? De olhar isso no momento em que está acontecendo as coisas em nós. Ela fala também que a prece pela compaixão, de compaixão pelo ofensor, também nos dá um autofortalecimento, né? Pode passar. E ela conclui, né, que ser filho de Deus encontra-se em experiência evolutiva, encontrar-se em experiência evolutiva, poder discernir entre outros logros, entre outros enganos, constitui bênçãos que não podem ser desprezadas. Então, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para se olhar, para mudar, né, o rumo do nosso caminhar, da gente se alinhar com os conhecimentos que a gente acredita, para que a gente possa estar sempre corrigindo a nossa conduta, sempre corrigindo o nosso comportamento. Ela dá o exemplo de Jesus, que foi um homem humilde por excelência, jamais se excusou, né, quando ele submeteu os seus fariseus, aos dominadores aí, transitórios, né, que na vida dele. Então, ela finaliza, né, que respeitar-se e amar-se são, por fim, os melhores recursos para enfrentar a raiva. Retê-la nunca. Eu vou pedir para. Aqui tem uma imagem, né, de Jesus, ele segurando a mão de uma pessoa, mas numa experiência assim, de estar acalentando, de estar amparando, de estar ouvindo aquela pessoa, né? E é o que a gente precisa fazer, né? E aí nós vamos, eu vou mais próxima tela. Eu coloquei uma prática diária aqui sobre a compaixão, né? Que é o antídoto da raiva e da amargura.
é a prática de ouvir profundamente. Como que é essa prática? Essa prática, a gente, é assim, a gente precisa ouvir profundamente uma pessoa. A gente precisa, e dizer assim, que ouvir profundamente uma pessoa, quando ela está à sua frente, é você praticar uma comunicação. A comunicação é uma prática diária, você se comunicar. Mas comunicar com como essa comunicação? A comunicação em todos os aspectos, né? Devemos aprender a nos comunicar, a ter essa habilidade da comunicação. E aí aperfeiçoar essa habilidade, que é ouvir com empatia, né? Ouvir profundamente, escutar com compaixão, é ouvir com um único objetivo: dar à outra pessoa a chance de falar o que está sentindo, para sofrer menos. Você ouve para que a pessoa desabafe. Então, ao você ouvir aquela pessoa, ela está colocando todo o seu sentimento, toda a sua dor para fora. Ela está ali se trabalhando, está em frente, né, numa relação ali, duas ou mais pessoas, elas estão ali se ressignificando. Então, a gente dar a oportunidade àquela pessoa para que ela se trabalhe. Então, aí, quando, né, você está nesse momento de raiva e dá oportunidade para aquela pessoa se comunicar, dá oportunidade para ela desabafar, você está fazendo o quê? Você está trabalhando a compaixão, está trabalhando o amparo, está olhando para aquela pessoa com amorosidade. Então, quando você faz a compaixão, você olha para aquela pessoa, dá um tempo para aquela pessoa, ouça, aí diz, ouça durante todo o tempo, mesmo que seja 45 minutos, ouça durante todo esse tempo, com uma única ideia na mente, um único desejo: acolher e compreender. Ouça com compaixão. Enquanto manter a compaixão viva em você, a raiva e a irritação não poderão se manifestar. Então, se eu estou manifestando amor, compaixão, vendo a dificuldade daquela pessoa, de entendimento, dificuldade dela lidar, dela raciocinar, dela entender aquele processo que eu já entendi, mas que ela não entendeu, eu estou dando oportunidade para ela também colocar para fora aquilo. E eu só o fato de eu ouvir, nós sabemos disso como psicólogos, né? Só o fato de eu ouvir isso, né, já ressignifica, já muda a relação, já muda a comunicação, e a raiva que eu estava sentindo, ela é diluída e ela diminui a energia da raiva. E outra coisa importante, né? Somente a compaixão é capaz de impedir que você se irrite, ou se zangue, ou se desespere. Enquanto manter essa compaixão viva, né? Então, isso já é Thich Nhat Hanh falando, né? Que a compaixão é uma energia mais poderosa que a raiva, uma energia potente. A energia do amor é poderosa. Ela em nós, fluindo em nós, nos tocando, e ela nos meus instrumentos eletrônicos, na minha mente, no meu comportamento, na minha conduta, no meu olhar, no meu corpo, que vai estar ali mais, não está riste, não está mais relaxado. A compaixão vai fazer com que a raiva não se manifeste naquele momento. Então, aí vai propenderar, a energia da compaixão vai ser maior do que a energia da raiva. E aí, o amor e a compaixão vai diluir essa raiva em nós. Esse é uma prática diária, isso é uma prática diária que a gente pode fazer. Pode passar, por favor? Mas aqui é uma. Eu vou passar rápido essa aqui, porque isso aqui foi uma palestra que eu dei em 2016
eu achei há 10 anos atrás, quando eu frequentava esse grupo de estudos Espírita Jesus lá, eu fiz essa palestra, Raiva e Compaixão, um aprendizado edificador. Pode passar. É rapidinho, tá? Então, aí, quando a gente fala, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? Mateus, capítulo 5, versículo 4. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansietude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Pode passar. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Pode passar. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoares aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Pode passar. Então, aí tem uma pergunta, né? Qual o sentido de buscarmos orientar nosso comportamento, educar nossos sentimentos e disciplinar nossas ações em consonância com o conhecimento espiritual? O que realmente buscamos? Para que eu estou, né, me dedicando? Tenho uma fé, tenho uma crença. Por que eu busco orientar meu comportamento, educar esses sentimentos, me disciplinar em consonância com o meu conhecimento espírita? Com todo o conhecimento que eu tenho, cabadal, o que eu realmente busco dentro de mim? Né? Pode passar. Então, aí, esse aqui já é Thich Nhat Hanh falando. A gente precisa ter a prática da felicidade, né? Joana fala que a gente veio aqui para a gente ser feliz, que a gente vem aqui para ter uma bem-aventurança, né? Então, a prática da felicidade é a gente sofrer menos, né? E qual que é a condição básica dessa felicidade em nós? É a gente ter uma liberdade conquistada. E a liberdade conquistada a gente só consegue quando a gente tem autonomia. E essa autonomia, ela se refere a eu trabalhar todas as minhas mazelas, trabalhar todos os meus defeitos, trabalhar tudo que eu tenho ainda de primitivismo, tudo que eu tenho ainda que está lá dentro, que todos nós seres humanos temos, que é a jornada do herói que o Jung fala, né? Os estados emocionais que nos fazem felizes. Quais são esses estados emocionais? A raiva, o desespero, o ciúme, as ilusões, etc. Pode passar. Aqui eu coloquei uma imagem de uma pessoa e vamos olhar para essa pessoa, olhar para os olhos dessa pessoa, olhar para a face dessa pessoa e ela demonstrando aí, né? O que ela demonstra para a gente olhando para essa pessoa? Esse é um momento que algumas vezes a gente se vê nessa condição, não se vê nessa condição, quando nós estamos com raiva, a gente perde a lucidez, a gente entra em momentos de loucura, né? E a gente fica assim, ó, desse jeito aí, dessa imagem. E a gente como pessoa, como buscando, né, um conhecimento espiritual, isso para nós, né, está em consonância com o que a gente quer praticar? Não está, né? Então, como que nós podemos transformar o lixo da raiva na flor da compaixão? Thich Nhat Hanh fala isso.
Qual o caminho para entendermos a verdadeira natureza da raiva? Podemos interromper esse ciclo da raiva? Nós queremos, né? Primeira pergunta é: nós queremos interromper esse ciclo, esse vício que nós temos dentro de nós? Como que nós vamos cuidar de nós cuidando do outro? Porque o outro é a extensão de mim mesmo. Dentro de mim eu tenho todos os meus antepassados, energias dos meus antepassados. Eu tenho também dentro de mim as energias dos meus também, como fala, quando é os filhos, a mãe, né? Os nossos descendentes também estão dentro de nós. Então, eu cuidando de mim, eu estou cuidando dos meus descendentes também, porque a energia está ali, o gene está determinando, né, os meus descendentes, e esse gene que está dentro de mim, ele vem dos antepassados. Então, eu tenho que cuidar para que esse gene que traz essa carga hereditária, né, psíquica, psicológica e até física, ela possa ser mudada. E a gente pode mudar isso, né? Pode passar. E aí ele fala dos passos terapêuticos, né? Apagar o fogo da raiva através do quê? Da respiração consciente, o método de andar consciente, o método de abraçar a raiva, o método de observar a outra pessoa profundamente, compreender que ela sofre e precisa de ajuda. E um outro segundo passo, tomar consciência de nossa aparência quando estamos com raiva. Aí a gente olhar no espelho quando a gente está com raiva e a gente vê como que está a nossa aparência. Né? Pode passar. Uma outra forma, né, também, é expressar sabiamente nossa raiva, reconhecer e aceitar que ela está presente. Neste momento que eu estou com raiva, eu estou com raiva, eu aceito que eu estou com raiva e que eu preciso cuidar dela. Como que eu vou cuidar da minha raiva? Como que eu faço isso, né? Olhar para dentro de mim, convidar a energia da plena consciência a se manifestar para poder abraçar, reconhecer e cuidar da nossa raiva. Né? Dizer nossa verdade com respeito e suavidade e não negar o sentimento da raiva para o outro. Dizer nossa verdade com respeito e suavidade. A gente tem que aprender a fazer isso nesse momento, que é difícil, porque nós nos deixamos conduzir ou nos deixamos manipular pela raiva que está dentro de nós, né? Não, a gente não luta nem pela pessoa ou pelo outro, não tem raiva do outro. É a raiva, a gente tem que lutar contra a raiva que está dentro de nós, né? Pode passar. Pode, sim. A paciência é a marca do verdadeiro amor. Se eu tenho paciência, é a marca do verdadeiro amor, porque eu vou estar trabalhando a amorosidade aí. A raiva é uma coisa viva e preciso de tempo para abrandar. Um exemplo disso, só mais um pouquinho, tá? Eu já estou terminando, só faltam uns 3 slides. Eu vou dar um exemplo disso, né, que aconteceu comigo. Eu trabalhava no serviço público e aí a gente fazia alguns fóruns de discussão, comissão, sabe? E a gente trabalhava sempre com um funcionário de dentro da instituição e um outro funcionário que representava os trabalhadores, outro funcionário que representava as organizações dos trabalhadores, né? E aí eu tinha nesse grupo uma pessoa que representava a organização dos trabalhadores, um sindicato. E ele sempre tomava as decisões em função do sindicato, em função de uma política que se estava fazendo no momento, e nunca assim, considerava o que a comissão ou aquele comitê, as regras, o que a gente acordava entre nós, ele sempre fazia por trás. E um dia aconteceu que eu fiquei com muita raiva dessa pessoa. Fiquei com muita raiva. Eu fiquei sem conversar com ele. Olha, foram assim acho que foi uns 3 meses que eu fiquei sem conversar com ele. Não, não conversava, não conseguia conversar. Um dia, um dia assim, ele entrou e eu comecei a conversar com ele, normal. A raiva tinha diluído, a raiva tinha acabado. Eu comecei a conversar normal, conversei de novo, tudo, eu percebi, ó, mudou alguma coisa. O que que mudou?
aquela raiva que eu fiquei guardando todo aquele tempo, por ele, né, ter feito alguns movimentos contrários, ele ia por trás, né, no apagar das cortinas, mudava as coisas que a gente decidia, sabe? Não era só que eu decidia, mas era que o grupo decidia. E aí até que eu saí do grupo, e aí por conta até para não, politicamente assim, né, não ter um impasse, eu falei, olha, eu estou precisando sair e tal. Saí porque eu não aguentei, porque a pessoa não... E eu ficava com muita raiva porque eu ficava impotente de, de, de não tinha como, né? Ficava impotente. Isso foi acontece isso, né? Então ela se dilui, ela abranda, mas ela pode abrandar também com o tempo, porque ela vai mesmo diluir, né? Com o tempo. Outras não, outras ficam ali, né? Criam doenças graves e tal. Então a gente precisa olhar para isso, né? O sexto item, dê um presente quando estiver com raiva, transforme a raiva na vontade de fazer a pessoa feliz. Então, você, né, daquele momento ali, você procurar, né, entender a pessoa, né, dar alguma coisa para aquela pessoa, frases importantes para combater a não violência, né, é importante a gente, ao contrário, não colocar frases violentas, né, que vai ofender, mas ao contrário, frases importantes para combater isso, né? Então, ó, no relacionamento com o outro, né, a gente pode dizer, ó, oh, meu amor, estou com raiva, estou sofrendo, estou fazendo o melhor que posso, por favor, me ajude, né? É uma maneira de a gente estar trabalhando a raiva. Pode passar. E em nossa meditação também, a gente colocar algumas frases aí importantes, né? Ele dá essas frases para a gente pensar. Tenho consciência da minha irritação. Estou consciente do que a raiva está dentro de mim. Só o fato de eu olhar isso, eu estou abraçando a minha raiva, eu estou olhando para ela e eu tiro a força da minha raiva. Aí, outra frase, olha minha raiva, eu sei que você está aí, vou cuidar bem de você. Não se preocupe, você está aí, você quer ser olhado, eu estou te olhando, eu estou mandando energia de amor para você, vai ficar tudo bem, não se preocupe. Ou também uma meditação, onde você faz a meditação com a respiração, você vai dizer: ao inspirar, tomo conhecimento de que a raiva se manifestou em mim. Ao expirar ou ao exalar, eu sorrio para a minha raiva. E você olhar para a raiva, mandar amor para aquele momento de raiva, né? Isso são técnicas do Thich Nhat Hanh, ele nos dá. E isso aqui também, gente, na imaginação ativa, que é uma técnica de Jung, também é exatamente isso na imaginação ativa. Eu conversar com a raiva é uma maneira de eu fazer uma imaginação ativa. De eu olhar, perguntar, oh, o que você está precisando, o que você quer, por que que você, né? Qual, não por quê, mas assim, eu posso te ajudar, né? Eu te entendo, né? Você quer, gostaria de que eu te ajudasse no quê? Uma conversa interior, né? Também tira essa força da raiva, né? Então, a gente precisa, assim, eu me vejo, né, em momentos que a gente esquece que tem tantas técnicas, que tem tantos meios de a gente se cuidar e a gente não coloca em prática. Então, eu acho que o praticante, o verdadeiro praticante, é aquele que coloca em prática, no dia a dia, tudo que conhece. Não adianta a gente ter muitas técnicas, a gente ter muito conhecimento, mas não colocar nada em prática. Então, o Thich Nhat Hanh fala da plena consciência. Eu sempre me olhar. E aí ele dá também meios para que a gente possa desenvolver essa plena consciência, que é como, de algum momento do dia, eu escolher para olhar como está meu corpo, o que eu estou sentindo. Ou quando eu estou alegre, eu olho como meu corpo reage à alegria. Nossa, que gostoso, tá, amor?
tá legal aqui, tá bacana. Eu estou lendo o meu corpo, eu estou trabalhando a plena consciência naquele momento. Quando estou chateado, irritado, nossa, o que está me irritando? Como que está meu corpo? Meu corpo está tensionado, meu corpo está rígido, eu estou fechando a minha mão, eu estou com a mandíbula presa, e a gente se olhar, fazer essa plena consciência de como está o corpo em momentos. E aí você vai gradativamente. De manhã você olha como você está, à tarde você olha. Depois de um momento de um momento feliz, depois de um momento que você esteve que teve atrito com alguém, olha para o seu corpo, plena consciência de tudo. E aí você vai olhando e você vai abraçando isso como seu também, não deixando que isso seja, você rejeite isso, como que você, isso não é meu, não é meu. Eu tenho isso dentro de mim, mas eu preciso mudar. Então eu quero abraçar. Eu dou amor para mim mesmo. Jogo consciência de compaixão para mim mesmo, amorosidade para mim mesmo. Amorosidade para meu corpo que está degenerando. Eu estou queimando todos os meus neurônios, eu estou queimando todos os meus canais, né, energéticos. Está sendo queimado pela raiva. Então, eu preciso parar de me maltratar. Eu preciso parar de ter essa raiva de mim mesmo. Porque, no fundo, é raiva que a gente tem de nós mesmos, quando a gente permanece numa conduta que nós sabemos que nos faz mal. E esses dias mesmo eu passei por um momento que eu não fiz a reflexão e eu passei mal, porque tudo que eu estou vivendo esses últimos dias, de problemas de saúde da minha irmã, eu senti a raiva, não falei que eu deveria falar, não fui autêntica e eu não fiquei muito mal com isso. Então, não adianta a gente ter o conhecimento e a gente não praticar. E a gente precisa ter essa coragem, essa autenticidade de olhar que realmente nós estamos caminhando, evoluindo espiritualmente mesmo? Ou eu só estou falando de boca para fora, eu só estou ensinando, mas eu não estou pondo em prática. E aí, né, fala que quando a gente fala para o outro e a gente não coloca em prática, não sai autêntico. A gente não vê autenticidade naquela pessoa. Não vê que realmente aquilo faz sentido, né? Isso vários psicólogos falam, mas também a minha psicóloga fala isso para mim, sabe? Porque muitas vezes eu me nego também a olhar algo que eu preciso olhar. Todos nós negamos, né? Então a gente precisa ter coragem para a gente trabalhar essa amorosidade. Precisa estar trabalhando esses hábitos que estão inconscientes dentro de nós. Trabalhar esse hábito inconsciente dentro de nós é um hábito ruim, eu tenho que pôr um hábito bom, de olhar luz dentro de nós, jogar luz para o outro, ter compaixão, ter amorosidade com o outro. É isso que Thich Nhat Hanh ensina, e Joana também ensina, porque Joana fechou esse estudo falando da compaixão. Agradeço, desculpa a demora, mas eu achei importante colocar isso, porque é na prática, né? Eu acho que eu precisava colocar uma coisa assim mais prático, para que a gente pudesse fazer essa reflexão mesmo, tá? Muito agradecido por vocês terem esperado tanto tempo. Obrigada. Muito bom, Cláudio. Ok, podem abrir. Eu estava com ele fechado também. Eu estava falando para as paredes aqui. É, o Haroldo entrou, mas saiu. Parece que não está mais aqui. O que que eu percebo em relação à emoção da raiva? Que me parece que com a maturidade biológica, eu também amadureci psicologicamente, porque eu tenho poucos momentos que eu sinto a raiva
né, que eu já senti em muitos momentos de décadas passadas da minha vida. Eu fazendo uma revista, né, em mim mesma, enquanto você falava, sabe? Graças a Deus eu tenho tido poucos momentos. Pouca coisa me tira do sério hoje em dia, sabe? Pouca coisa. Graças a Deus. Que bom, né, Edna? Ah, eu quero Muito chegar nesse bom, estágio aí. muito bom. É, a gente tem que aprender, né? Não só ficar com a idade biológica avançada, né? A gente tem que tem que crescer também, amadurecer também psicologicamente, né? Vai. Boa noite, pessoal. Oi, Cristina. Semana que vem é você, né, Cris? Isso, logo depois da raiva vem o ressentimento. É sentimento, é a raivinha Ressentimento, guardadinha. isso. Eu já até li sobre a raiva, sobre o ressentimento, né? E Então, eu tudo isso que a Cláudia falou toca bem grande na gente, né? Porque eu acho que a raiva é um dos sentimentos que a gente é o sentimento que a gente não consegue segurar. eu acho que a raiva é uma emoção, né? Aí eu acho que A emoção. o ressentimento o ressentimento é um sentimento já, porque ela já Isso. caiu, né? Já entrou, como se diz. E aí Mas o lá ressentimento vem da raiva, né? vem da raiva. E depois, Vem lá da no raiva. final, eu troquei com a Dilma, né? Dia 13 vai ser. E eu vou falar da amargura, que eu acho que é um pouquinho além do ressentimento, né? É a continuação. É, É a continuação. é o capítulo, né? Como que é o nome do capítulo? Conteúdos perturbadores. Pois é. E é mesmo. E o que acontece? Com a nossa raiva, é, não é a gente segurar essa raiva. Eu sou o tipo de pessoa que acaba segurando muito a raiva, não demonstro, mas também quando eu demonstro, Sai do tudo, né? Sai tudo. sai de baixo. Fico irreconhecível. E eu me odeio nessa hora, né? Eu não gosto. É Então, porque o que que eu aprendi fica um uma pouco panela de mais? pressão, né? Fica uma panela de pressão. Isso. Então, eu compreendi, eu já havia compreendido há um tempo antes, com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, com essa questão da raiva, não é a gente segurar a raiva, é a gente fazer alguma coisa com ela. Muitas das coisas a Cláudia acabou de falar perfeitamente, eu já anotei aqui no meu caderninho mental várias coisas para eu fazer, viu, Cláudia? E mas a raiva é um sentimento, não, né? Não é sentimento, como é que é? O que que é? Emoção. É uma É uma emoção. emoção que a gente tem bastante dificuldade, nós seres humanos, né? Então, assim, eu me vi muito e quero ressignificar, eu quero aprender a chegar a qual você está, já um pouco melhor, e ressignificar. Fiquei com raiva? Peraí, o que que me incomodou? A gente sabe que se incomoda porque tem alguma coisa nossa. Exatamente. Exatamente. Então, eu procuro fazer, né, essa análise toda vez que me vem alguma emoção dessa, mas eu confesso que ainda tem hora que dá umas escapadas. Mas agora já há um tempo que eu venho ressignificando para conseguir modificar e a gente precisa verificar o nosso temperamento, né? A gente precisa trabalhar e Ó, entender o que está acontecendo conosco. e a gente só sabendo o seguinte, que a gente vai morrer com ela, né? Porque a gente é humano. Então, assim, faz parte. São uma das emoções básicas. Nós temos. Não adianta querer achar que vai virar anjo de asa, que não vai, né? Não vai, Então, assim, a gente, no meu caso, já diminuiu muito, mas não significa que eu vou virar anjo já com asa e tudo. né? Não.
né? De vez em quando ela aparece, já não aparece com aquela intensidade que era Frequência. antes. Isso eu percebo, né? Isso eu percebo. Eu tinha uma raiva, que eu acho que era raiva também da repressão da infância. Muita coisa era da repressão da infância, né? Então, Sim. assim, esse tipo de coisa eu já trabalhei, eu já estou bem melhor, sabe? Mas a gente não adianta querer. Eu atendo, né? Atendi já emoções primárias, exato. Eu atendi já bastante espírita e tem muitos amigos, colegas espíritas que pensam que espírita não pode ter raiva. Espírita é humano, Não é? né? É ser Então, assim, humano. às vezes não sabe identificar a reação, não sabe nominar que aquilo é raiva, entendeu? Isso aconteceu em consultório, sabe? A pessoa não sabia que aquilo lá chama raiva. Por quê? Porque fica mascarando, sabe? Mascarando, porque é espírita, porque, né? Gente, espírita é uma gente humano. Eu aprendi que tinha que ser boazinha, né? Na infância é que a gente aprende Então, isso. pois é, tem que ser boazinha. Tem que ser boazinha. Quem é boazinha não expressa raiva. Quem Pois é. expressa raiva apanha da É, mãe. Eu não era besta, eu não expressava, ficava ó, quietinha. E esses comportamentos a gente vai levando na vida, né? é isso aí. Eu não vou ser amada, não vão gostar de mim se eu demonstrar o que eu estou sentindo. Aham. Então eu me fecho. É isso aí, Cristina, é bem isso. Muito bem, Cláudia, muito bom. Muito bom. Murilo, Marina, Murilo. Nós temos quantos? 8 minutos, tá? Mas Eu tá queria fechado, só Marina e Murilo, tá fechado. me Ah, ouvindo agora? Tá me ouvindo? sim, sim, Eu Marina. queria, eu queria fazer uma pergunta como é que fala? Os É, universitários? os universitários, né? Porque se falou muito de raiva dos outros, raiva do que os outros fazem, raiva do que raiva, todo tipo de raiva. Mas eu não vi nenhuma citação aí. Eu tô com uma paciente que é o segundo atendimento que eu fiz com ela hoje, e hoje ela me joga um presente na mão. Ela falou assim: eu tô com raiva de Deus, porque eu era muito apegada à minha mãe, a minha mãe morreu, e eu vou para o meu trabalho, e eu, perto do meu trabalho, tem uma casa, e eu vejo um senhor, mais de 50 anos assim, de idade, brigando com a mãe dele, que deve ter uns 70 e pouco, 80. Briga com a mulher, briga, briga, briga. E aí eu fico com mais raiva de Deus. Por que que ele tirou a minha mãe, que a gente se dava tão bem? Marina, parece que Tá paralisou, cortando, parece que tá paralisou. falhando. A última, junto com a amargura, eu vou falar a perda por morte, né? E lá a Joana diz, dos slides é isso. Ela não está ouvindo, né? Mas um dos slides é isso. A morte é para todos, para todos. O dela já chegou a mãe dela, a mãe dela já se foi, né? E é para todas as famílias, é para todas as pessoas. Vai chegar a vez dela, né? Aí ela caiu. Então, assim, pode ficar com raiva de Deus, mas isso não vai resolver a situação, né? É, sim, sim, né? Então, assim, a Joana traz a gente vai ver isso no dia 13 de maio, a Joana traz exatamente um dos slides é isso aí, né?
ela vem para todo mundo. Não tem esse nem aquele. Então, com raiva ou sem raiva, não adianta, né? Se ela quer ficar com raiva, é o período dela para ficar com raiva, né? Que fique, mas que isso não vai aliviá-la, né? Não vai resolver, né? Ela Não vai tem, ajudá-la em nada. não vai ajudá-la em nada. Ela tem que sentir essa perda, porque é natural, né? Sentir, mas não adianta ela querer o privilégio, né? De não perder a mãe, né? Todo mundo passa por isso, né? Eu- Ela voltou? Ainda não voltou ainda, não pediu ainda para voltar. Eu acho que caiu, não sei, às vezes até não, talvez até nem, não sei. Bom, aproveitando, Cláudio, obrigado. Eu resolvi transformar, depois de 56 anos, a raiva em amorosidade, né? Então levou um tempinho aí. E o meu contexto era esse aqui, o contexto espiritual. A gente tem os outros contextos, né? Psicológico mesmo, educacional, social, econômico, familiar, cultural, biológico, né? Mas chegou num momento da vida que eu fiquei com raiva de Deus. Eu falei, pô, você levou meu amigo de infância, deixou meu irmão, ok, muito obrigado, não fez mais do que sua parte, né? Então, obrigado. Depois você levou a minha esposa. Junto você levou a família da minha esposa, porque a minha família não foi tão boa nem tão acolhedora, não foi um fator de proteção como foi a família da minha primeira esposa. Eu fiquei com raiva. Só que ao longo da vida a gente vai percebendo justamente isso. Você não tem como brigar com Deus. Porque a vida é esse grande amor. E a vida te convida o tempo todo para aprender, né? Então, assim, e aí eu fui trabalhando isso que eu compartilhei aqui com vocês. A raiva como um sinal do desalinhamento interno, o apego que eu tinha pelo amigo de infância, o apego que eu tinha pela esposa e pela família da esposa, né? Só que estava escondido o orgulho. Todo mundo poderia perder a esposa, todo mundo poderia perder a família, menos eu. Ainda mais porque a minha história de vida tinha sido, né, um monte de situações extremamente violentas, né? Com todas as violências que hoje a lei prevê, né? Contra a mulher, né? Meu pai era extremamente machista e a gente tinha todas as violências dentro de casa acontecendo. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente fica com raiva de tudo e aí nada mais funcionava. E aí foram o que é o ego? O ego exacerbou. O ego tem que conquistar diploma, o ego tem que conquistar reconhecimento. Era tudo ego e o self nada. Então chega no momento que esse castelo que a gente constrói é em cima da areia, ele desmorona. Chegou a metanoia, né, aos 44 anos, depressão profunda, um esvaziamento existencial, né? As expectativas eram materiais apenas, não eram transcendentais, espirituais. E aí começa todo o processo de trabalhar essa amorosidade, que eu falo que eu decidi trocar o combustível, né,
Só que assim, é um processo tão devagarzinho e ao mesmo tempo cada passo ele é tão grande porque a humildade ele tem que entrar no lugar do orgulho. O desapego tem que chegar no lugar do apego. Só que como a gente, depois que a gente vê a história do Bowlby, né, que é a teoria do apego, do desapego, é muito profundo porque foi uma vida toda desestruturada. E como que você acolhe os pedaços? Primeiramente foi com raiva. Depois de não aceitar o que estava posto como aula, como lição. Não aceitava. Né? E aí foi assim, nossa, e aí ficou uma grande camada de concreto. Mas quando eu comecei a ver que o meu comportamento afetava a minha família, e a minha família era algo especial, porque desde os 13 anos eu cheguei com o desejo de ter uma família, de constituir uma família nessa vida, eu vi a esposa com depressão, eu vi o filho, eu vi as filhas com depressão. Eu falei, não, não dá para você ficar nesse lugar, porque vai ruir o resto. E realmente você não pode se deixar se corromper, que são os seus valores, que é o que ela fala ali, né, sobre a valorização. Descubra quais são os seus valores. Né? E aí você pode realmente se transformar, né, em uma consciência viva, uma consciência limpa, porque no começo a raiva vai só te deixando cego, né? Você não consegue ver. É uma névoa, você tenta enxergar, mas ela é cinza, como você falou, Cláudio. E você tenta enxergar, mas você não enxerga, porque a raiva, ela está te consumindo, ela está queimando, ela queimou meu fígado, ela queimou meu joelho, porque aí eu fui para as artes marciais, judô, karatê, kung fu, eu estava em luta com Deus, e eu estava com raiva de mim, eu só não sabia dessa parte, tá? Eu tinha raiva de mim, eu fui me autodestruindo, né? Então aí entra o processo da autodestruição como uma opção de querer se matar. Só que, graças a Deus, como eu falei para vocês no início, os espíritos protetores estão aí. Se você deixar espaço para receber uma inspiração, para receber uma intuição, mas para isso eu tenho que me desapegar do superpoderoso. Eu preciso me desapegar do meu orgulho, do que eu sou uma melhor que os outros. Eu preciso me desapegar do egoísmo, que é o bem, é tudo para mim, né? Então aí você começa a olhar, não é tudo para você. Você não é maior do que ninguém. E que você, por mais que você tenha raiva, ela fez parte ela foi necessária para proteger o seu ego e para proteger o que você dava conta de fazer. A repressão foi adoecedora? Foi, mas é o preço da aprendizagem, né? Eu tenho que gastar papel, eu tenho que gastar lápis, caneta, borracha, faz parte. Isso aqui é só uma roupa, né? Esse corpo é só uma roupa. E essa consciência, ela é curativa. E essa amorosidade é a raiva integrada e humanizada. Eu sou um ser humano, igual a Edna falou. É, eu, não é porque eu sou espírita que eu não sinto raiva. Né? Obrigado, beijo. Marina, tá ouvindo a gente? Tá, você tá fechado o microfone, Marina. Não tá saindo o som. Mas tudo bem, você está ouvindo? Eu vou. Você está ouvindo? Tô, Ah, tá, agora saiu. Marina, é o tô ouvindo. seguinte, tá? Marina, é o seguinte, nós vamos ter essa aula.
a sua resposta vai ser no dia 13, mas eu já vou antecipar, tá? Tá, Perda por morte, mas eu vou antecipar, que você já está com o problema lá da paciente, tá? É o seguinte, o que sim, que Joana fala? Joana fala o seguinte: todos passamos pela morte. Não sim. tem ninguém privilegiado, não tem ninguém privilegiado, tá? Então, esse casal lá que briga, que não sei o quê, se não morrer ainda, vão morrer. Essa mulher vai Vai morrer, morrer. Eu vou morrer, sim. você vai morrer. Então, assim, essa sua paciente, ela já chegou a vez dela, a mãe dela se foi, né? É, Vai chegar a sim, sua vez, vai chegar a minha vez, vai chegar a vez de todo mundo, sabe? Então, sim. acho que ela tem que aceitar essa raiva, sentir essa raiva, faz parte aí desse momento de luto dela, ela viver este luto, tá? Sim. São É, 4 meses que a mãe morreu. ela reconhecer que ela está com essa raiva, tá? E ficar o tempo que ela precisar. Agora, você pode dizer para ela exatamente isso, porque não existe privilegiado na Terra, nesta Terra, de que, mesmo com raiva ou sem raiva, que vá fazer com que não morra. Ponto, Exatamente, tá? exatamente É foi o nesse que eu ponto, dei uma pincelada hoje sobre isso para tá? ela. Foi o É que eu nesse falei, ponto aí. Não precisa nem entrar em religião nem nada. É isso aí, é o fato. É fato, sim, né? com Tá? certeza. Independente da crença, né? Independente. Olha, a gente tem que encerrar, porque já é 9, quase 9h10, tá, gente? 21h10 Então, é, para o tá. MS, Obrigada, 22h10 obrigada. para nós aqui, tá bom? Então, um Tá bom. grande beijo para todos. Eu vou encerrar a gravação, deixa eu encerrar aqui.